Olá a todos que me acompanham aqui pelo YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado. Meu nome é Theo Borges e esse é um planejamento de trabalho que eu faço aqui praticamente diariamente sobre o meu dia de trabalho, o que eu pretendo trabalhar, por que eu pretendo criar determinado cenário, como que eu pretendo agir se esse cenário acontecer. Enfim, é um planejamento pré-jogo, mas que obviamente precisa de confirmação para que eu trabalhe ao vivo. Convido você a participar comigo, obviamente se inscrevendo nesse canal se você gostar do vídeo lá no final. Agora, enfim, continue aí comigo e convido você também a participar da discussão aqui embaixo nos comentários com informações adicionais ou com correções para a gente poder se preparar da melhor maneira possível para esses jogos. Nessa quarta-feira, dia 20 de outubro, teremos Liga dos Campeões, UEFA Europa League, Campeonato Brasileiro Série A e B, e a Copa do Brasil, primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, jogos de ida, tá bom? Antes disso eu vou comentar sobre essa terça-feira de Champions League, os cenários que a gente tinha traçado e como é que eles correram, se teve oportunidade para trabalhar ou não, tá? O primeiro jogo do dia foi Manchester City contra o Bruges, o City ganhou por 5-1, eu tinha separado esse jogo para trabalhar um back favorito no primeiro tempo e esse jogo bateu o meu padrão e eu permaneci nesse back City por um bom tempo e consegui pegar o primeiro gol do City, até com uma determinada facilidade, bem mais do que eu estava esperando. O Bruges, que tinha jogado muito bem contra o Leipzig e contra o PSG em casa, ficou nítido a diferença de elenco, a diferença de tamanho em relação ao que o City consegue fazer, e o City acabou goleando o jogo. Então eu peguei esse back no primeiro tempo. Depois do segundo gol, eu peguei a goleada do City com uma odd próximo de 2,05 mais ou menos, com um pouco do meu lucro do Match Odds, e consegui também pegar essa goleada do City, que foi bem fácil de fazer. A Inter, eu não trabalhei o back Inter porque começou um jogo muito trocado, né, com trocação, como a gente fala, com chances para os dois lados. Isso fez com que a odd da Inter de 1,18, 1,17 não tivesse tanto valor naquele momento. Tá, para o longo prazo é discutível, mas como eu trabalho momento de jogo, para aquele momento não tinha valor. Porém, mesmo com a trocação, era visível que a Inter encontrava muitos espaços na defesa do Sheriff Tiraspol, e com isso eu me direcionei para o mercado de goleada da Inter, com uma cotação bem alta. Peguei a goleada da Inter próxima a 4, tá? E à medida que os gols foram acontecendo, eu freebetei a posição depois do 3-1. Tá bom? Ficou faltando um gol aqui, fiquei fribetado, não perdi nada, não ganhei nada, mas aconteceu o cenário que eu estava esperando e que eu comentei ontem com vocês. Tá? A Inter talvez coloque o Sheriff Tiraspol em uma situação que ele nunca tinha vivenciado, que é sair atrás do placar e como que ele iria se comportar. E ele se comportou da seguinte maneira: ele foi para cima. Porém, o Sheriff Tiraspol não vai para cima com as linhas inteiras. Né? O Sheriff, ele mantém boa parte da sua linha defensiva recuada, para também não dar tanto espaço para o adversário, e sobe os homens da frente, fazendo com que o time fique com muitos espaços no meio campo, e a Inter aproveitou muito bem disso. Sem falar que os homens da frente cansam muito também de ter que sair toda hora para tentar marcar pressão, voltar correndo, puxar contra-ataque. Isso geralmente é complicado. Então, o City bateu o padrão de back para mim, a Inter não, mas trabalhei na goleada dos dois, fiquei frebetado na Inter e tive um bom lucro no City, tá? Os cachorros estão... Tá chovendo bastante lá fora, eu tive que colocar eles para dentro. Eles estão meio assustados ainda. Mercado de gols, tivemos 2 gols só no jogo do Celtic com o Ferencváros, e aqui eu achei que esse jogo poderia ter tido pelo menos mais 2 gols. O Celtic, além de perder um gol aos 81, também com 2 passes magistrais do Jota, que era do Benfica, se eu não estou enganado, ou é do Benfica ainda, não tenho certeza, mas jogou muita bola nesse jogo de hoje. O primeiro gol do Furuhashi, que joga muito bem também, foi um lançamento do Jota, aqui não está dizendo que foi passe dele, mas foi, tá? Foi uma assistência muito boa. Aqui aos 62 houve um penal perdido, aqui houve um gol contra, e depois dessa situação do 2-0 houve pelo menos mais 2 situações muito perigosas e acabou não saindo, tá? Eu acabei não fazendo nada nesse jogo, porque eu entendi que o Ferencváros estava muito abaixo do que eu esperava. Era um jogo praticamente de um time só.
O Celtic marcava pressão não na saída de bola, mas no meio campo, roubava a bola no meio, criava a situação de perigo. E o Ferencváros chegava menos no ataque do que eu queria. Então foi um jogo difícil para trabalhar match odds, porque a odd do Celtic até corrigiu, mas não foi uma coisa não natural, foi uma coisa devido realmente ao tempo. E era muito perigoso se expor no match odds ali, por exemplo, a favor do Celtic sem um padrão tão forte, ou contra o Celtic com uma subida de odd contra a sua posição, era uma coisa que você ia sangrar, e no mercado de gol só tinha um time atacando, então eu resolvi ficar de fora. Tá? Ajax e Dortmund, eu só fiz o over limit nesse jogo no finalzinho, peguei uma odd acima de 3,5 ou acima de 4, se eu não me engano, e coloquei uma stake bem reduzida, não bateu gol aqui. Eu não quis me expor, eu comentei isso com vocês ontem, eu não quis me expor num jogo para longuíssima exposição, porque eu sabia que o jogo poderia dar uma reduzida no ritmo, e foi o que aconteceu na maioria boa parte do segundo tempo. Ele deu uma caída, né? Ou seja, eu preferi trabalhar o limite lá no final com uma odd mais alta do que trabalhar o mercado de longa exposição desde o início com uma odd tão esmagada assim. Leipzig PSG foi a mesma coisa, né? Busquei o limite no final, estava dentro daquele pênalti do Mbappé que ele perdeu, já é um terceiro pênalti provavelmente que ele falha comigo dentro. E no jogo do Real eu consegui pegar o limite também, mesma situação, mesmas faixas de odd, mesmas situações, tentando trabalhar com bem menos dinheiro, obviamente por conta dessa odd alta, tentando buscar um gol no final, e aqui eu consegui pegar um gol do Benzema no finalzinho. O Real Madrid jogou muita bola, posso bater aqui ó, o que a gente estava falando. O Ajax venceu de 4-0 o Dortmund, o Paris Saint-Germain 3-2 para cima do Leipzig de virada, foram duas viradas nesse jogo, né? Duas viradas nesse jogo. O PSG optou por entrar com o Keylor Navas, achei uma decisão um pouco difícil do Pochettino, acabou levando 2 gols, não dá também para culpar extremamente o Navas, a defesa do PSG ela é fraca mesmo. E aqui os gols o jogo do Real Madrid, 2 gols e uma assistência do Vinícius Júnior, jogou demais, mas o Benzema acabou ganhando como craque do jogo. Aqui o jogo da Inter, que a gente tinha comentado, a Inter dominou praticamente o jogo inteiro, né? Foram 29 finalizações da Inter. Um Porto vencendo por 1-0 o Milan, aqui eu não fiz nada. Deixa eu apagar aqui, ó. O City 5-1. Aqui o jogo do Besiktas com o Sport. Eu tinha comentado que ofensivamente eram duas equipes que não tinham produzido ainda na competição. Inclusive falei isso 2 vezes no Telegram hoje, de manhã. Né? De manhã não, um pouco antes do primeiro gol, que saiu aqui aos 15. Eu tinha comentado, apesar de ser duas equipes ofensivamente que nessa competição não mostraram muito as caras ainda, só defensivamente na parte fraca, né? Tava um jogo cheirando gol. E foi um jogo onde eu trabalhei uma longa exposição aqui. Para minha surpresa, eu não esperava trabalhar uma longa exposição nesse jogo, mas estava tão espaçado. E o Besiktas é um time que não se preocupa nem um pouco com o posicionamento defensivo. É um time que vai para cima, principalmente por precisar da vitória, né? Parecia que deixava um jogador ou 2 jogadores atrás no máximo. E o Sport, mesmo não querendo, acabou aproveitando no final para golear. Eu entrei no longa exposição aqui num 4,5 no início do jogo. E eu fechei essa posição logo no intervalo, porque já tinha saído 4 gols no primeiro tempo. Tá? Então foram 4 gols, se eu não me engano, oriundos ali de bola parada, alguma coisa assim, né, de escanteio. Até o pênalti do Sarabia veio de uma bola parada. E depois o Paulinho fez um golaço aos 89. Obviamente o Sport já não queria contra-atacar tanto, mas numa bobeira ali, até no erro do próprio jogador do Sport, o Paulinho pegou um goleiro adiantado e encobriu. Então foi um dia muito bom nos jogos das 1h45, um back City, uma goleada do City, um longa exposição muito bem trabalhado, na minha opinião, do Sport com o Besiktas, porque estava com uma odd muito boa, o mercado não esperava tantos gols assim. É aquele contraste do jogo do Dortmund com o Ajax, onde o mercado já esperava gols. E na parte da tarde, pouquíssimas oportunidades para mim. Trabalhei alguma correção aqui no jogo do Milan, mas foi bem pequena. Não fiz nada no jogo do Atlético Madrid com o Liverpool. 2 limites com odds bem altas que não entraram e um limite com odd alta que entrou praticamente ali
no 0-0, um pouquinho de prejuízo no mercado de gols, mas como eu falei, trabalhei com uma mão bem pequena. Não fiz nada nesse jogo do Londrina com o Goiás, mas talvez eu ainda faça alguma coisa no segundo tempo de Curitiba com o Sampaio Corrêa lá na minha banca do desafio, que eu não consegui trabalhar hoje, obviamente, que eu estava focado na Champions, na banca principal. Bom, times que podem se complicar, o Curitiba, por enquanto tá 0-0, mas o Curitiba parece que tá jogando, tá afim de jogo, vamos ver, tá? Deixa eu tirar aqui, esse aqui já é o do dia 20, eu vou deixar uma lista já mais ou menos aqui do que eu pretendo fazer nesse dia 20 para você que é apressado, para você que não gosta de vídeos longos, que acha que eu falo demais, e realmente eu falo mesmo. Isso aqui é mais ou menos o que eu pretendo buscar nesse dia 20 dentro do meu trade, tá? Mas se você quiser saber detalhes do porquê, fica aqui comigo, tá bom? Vou começar com o Spartak Moscou e Leicester. Eu vou trabalhar o mercado de gols nesse jogo porque eu vi o primeiro jogo do Leicester com o Napoli, foi um jogo muito bom de se assistir, muito bom mesmo. Porém, o segundo jogo do Leicester já foi um pouco decepcionante. Deixa eu pegar aqui, ó. O primeiro jogo foi 2-2 Leicester e Napoli, parecia um jogo de Liga dos Campeões e é um jogo de Europa League. E o segundo jogo, fora de casa, o Legia fez 1-0 para cima do Leicester. O Leicester tem somente uma escolha nesse jogo, que é ir para cima, né? É um confronto direto. Dentro de casa, o Spartak jogou e perdeu por 1-0. Foi para o Napoli, se eu não estou enganado. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Exatamente? Não. Perdeu para o Legia também. O Legia é o líder. Legia Varsóvia. E nos últimos 2 jogos foram um 3-2 para cima do Napoli. Acho que o Spartak Moscou virou esse jogo para cima do Napoli. O Napoli tinha saído na frente. Deixa eu confirmar isso aqui. O Napoli saiu na frente ao primeiro minuto de jogo, foi um gol do Elmas. Aí tomou um vermelho aos 30 e daí para frente o time do Spartak aproveitou bastante essa oportunidade. Ou seja, eu estou confiando que pela necessidade do Leicester e pela fragilidade da defesa do Spartak, a gente pode ter um confronto interessante. O que me deixa um pouco ressabiado para esse jogo, e eu preciso ver isso no live, não dá para ter uma ideia no pré. O Leicester é um time de contra-ataque. O Leicester é um time que joga muito bem quando tem um time que o ataca. Foi assim, por exemplo, na goleada para cima do United, que foi 4-2, se eu não estou enganado, né? E naquele jogo específico, o Leicester teve todo o espaço do mundo para contra-atacar. Contra o Spartak, pelo fato do Spartak ser um confronto direto, eu não sei aqui se o Leicester vai tentar propor jogo ou se vai contra-atacar. Então eu vou colocar um asterisco aqui e ver se o Leicester vai se comportar da maneira que eu gosto, que é o Spartak vindo para cima e o Leicester contra-atacando. Se o Spartak forçar o Leicester a propor jogo, ou se o Spartak sair na frente e eu ver que o Leicester está tendo uma dificuldade de penetrar, eu vou ficar de fora, tá bom? Eu gosto de fazer esse tipo de cenário porque não é porque o jogo com as duas defesas são ruins que vai ser gol, mas às vezes se encaminha para um jogo mais complicado. Eu lembro muito do jogo da Atalanta com o Young Boys pela segunda rodada da Champions. A Atalanta tinha empatado com o Villarreal fora de casa, o Young Boys tinha vencido o Manchester United em casa, e como era um resultado muito bom do Young Boys, que foi um presente do atacante do United, que me falhou o nome agora, o Young Boys pensou, não, eu vou jogar pelo empate. E foi uma murrinha o jogo, foi muito fraco até que a Atalanta fez o primeiro gol. E aí depois o jogo abriu, mas acabou não saindo mais nenhum, porque o gol já tinha sido no final. Então é bom a gente criar esse tipo de cenário aqui. Vamos para a Liga dos Campeões. Barcelona e Dinamo de Kiev. Aqui eu também separei para trabalhar o mercado de gols, porque eu não confio na defesa do Barcelona. O Barcelona já tomou 6 gols nessa fase de grupos, não marcou nenhum. E tem um confronto aqui entre duas informações. No site do SofaScore diz que o Barcelona chutou uma vez no gol, nesses 2 jogos. E no site da UEFA, em alguns sites de estatísticas, dizem que o Barcelona ainda não chutou no gol do adversário. Pasmem, o Barcelona, que já foi aquele Barcelona que a gente conhecia, não deu um chute no gol na competição. E isso é absurdo, né? Num jogo contra o Bayern de Munique, que foi um jogo de trocação, o Bayern conseguiu neutralizar e o Barcelona não conseguiu finalizar. E no jogo contra o Benfica, que também foi um jogo de muita trocação, pelo menos com a informação de que o remate certeiro do Barcelona não entrou. Mas isso não quer dizer que o Barcelona não tenha criado.
criou muitas chances contra o Benfica. Esse jogo que o Benfica acabou vencendo por 3-0 poderia ter sido mais, mas não só para o lado do Benfica, também para o lado do Barça. E o Kiev não tem muita escolha, né? Apesar de ter ficado com 0-0 para cima do Benfica no primeiro jogo e tomar um 5-0 do Bayern, eu acho que é isso. Deixa eu dar uma olhada exatamente. Eu acredito que esse jogo tem uma tendência de a gente ter um Barcelona indo para cima e um Kiev contra-atacando. Eu não confio nesse Barcelona para dar back, por isso que eu trago esse jogo para o mercado de gols. Eu não confio no Barcelona para dar back. Eu acompanhei o jogo do Barcelona recentemente contra o Valência. Não foi um jogo há um mês atrás, foi um jogo há 3 dias atrás praticamente, onde o Valência só não empatou, talvez só não tenha virado o jogo, porque o Ter Stegen estava no gol. Então se tem um cara que está fazendo diferença hoje no gol do Barcelona, se chama Ter Stegen, tá? O Depay, obviamente, é um cara que faz muita diferença no ataque, o Ansu Fati também, mas defensivamente o que tem segurado o Barcelona não é a defesa, é o goleiro, tá? O Ter Stegen. Então acho que esse jogo pode sim ser um jogo para gols, principalmente se o Ter Stegen não tiver num dia abençoado, né? Salzburg e Wolfsburg é um dos 2 jogos hoje que eu tenho mais dificuldade de leitura. Eu não sei o que esperar desse jogo, tá? Eu não acompanho o Salzburg com tanta frequência e o Wolfsburg é um time que eu venho criticando lá na Bundesliga, vocês que me acompanham aqui sabem disso. Eu venho fazendo críticas ao Wolfsburg. O Wolfsburg era o líder da Bundesliga, invicto. Eu falei, o Wolfsburg é um tatu no toco, ele não pode estar aí, ele não está produzindo para estar aí, ele está acima da média e realmente ele foi caindo. Hoje, se eu não me engano, ele está na 5ª colocação ou na 6ª colocação da Bundesliga. Vou até dar uma conferida aqui. Qual a colocação do Wolfsburg nesse momento? 6º lugar. Né? 6º lugar, o Wolfsburg. O Wolfsburg vem de... Aqui a gente consegue ver junto. O Wolfsburg vem de uma vitória no amistoso contra o Hamburgo, mas a última vitória mesmo foi contra o Greuther Fürth fora de casa. O Greuther Fürth que veio da 2ª Liga da Alemanha por 2-0, né? Então não me passa confiança nenhuma o Wolfsburg. A situação de grupo do Wolfsburg são 2 pontos, são 2 empates, empatou com o Lille, empatou com o Sevilha, foi isso? Exatamente. 0-0 com o Lille fora de casa, 1-1 com o Sevilha dentro de casa. E o Salzburg vem numa situação muito boa, uma vitória aqui, não, 1-1 contra o Sevilha, vitória não, porque esse jogo teve vários pênaltis, né, e o Sevilha empatou, e uma vitória contra o Lille. O Salzburg é conhecido por ter um ataque muito veloz, muito forte, mas o Wolfsburg é conhecido por ter uma excelente defesa, né? Por isso que eu estou tendo essa dificuldade de ler esse jogo. Eu não acho que essa cotação do Salzburg é ruim, ela é uma cotação interessante, talvez começando ali por volta de 2,20. Se o Salzburg tiver constantemente a bola, uma pressão, uma intensidade muito grande de recuperação de bola, talvez até trabalhar aqui, no caso, em lei ao time do Wolfsburg. Eu vou colocar aqui, ó, Wolfsburg. Caso a gente tenha essa pressão do Salzburg. Porque qual que é o grande perigo do Wolfsburg aqui? É a bola aérea, tá? Bola aérea. O Wolfsburg tem excelentes cabeceadores, não só na jogada de escanteio e bola parada, mas também de cruzamento. Isso pode ser um perigo se você estiver fazendo alguma correção aqui do Wolfsburg. Para dar back Salzburg, tem que ser uma intensidade muito grande. Eu acho que o Wolfsburg vai se contentar, talvez, em tentar buscar também mais um empate aqui, para tentar resolver em casa. Tá? O Wolfsburg é muito difícil de penetrar essa defesa do Wolfsburg. Então é um jogo que eu estou com dificuldade. Young Boys e Villarreal. Vou trabalhar o mercado de gols. Apesar do último jogo do Young Boys contra a Atalanta não ter sido bom, eu expliquei aqui o que eu acho, na minha opinião, que aconteceu. O Young Boys venceu o United e falou, não, eu vou tentar segurar um empate com a Atalanta e eu fico com 4 pontos na liderança do grupo. E não conseguiu. Né? Quem fez isso foi a própria Atalanta. A Atalanta conseguiu vencer o Young Boys e empatou com o Villarreal e assumiu a liderança do grupo. Então o Young Boys não tem muita escolha, sabendo que o Manchester United pode vencer a Atalanta e assumir a liderança, e o Young Boys sairia dessa zona de classificação. Então acho que aqui vai ser um jogo mais corrido. Eu gostei demais dos 2 jogos do Villarreal, tanto em casa contra a Atalanta quanto fora contra o United. Não vacilou, não fraquejou, perdeu para o time do United praticamente nos últimos minutos, nos últimos segundos de jogo, mas produziu para vencer. Tá? Foi um placar
até meio mentiroso, merecia uma sorte um pouco melhor o time do Villarreal. Tá? Produz bastante ofensivamente, obviamente também dá muito espaço atrás, e o Young Boys em casa costuma ser bem chato. Tá? Então eu acho que a gente pode encontrar situações para trabalhar gols aqui, e provavelmente o mercado talvez não esteja tão esmagado assim. Tá? United e Atalanta. Bom, aqui foi o primeiro time que eu coloquei que poderia se complicar, o time do United, por conta dessa cotação. A Atalanta é líder do grupo, a Atalanta obviamente não é aquela Atalanta do ano passado, ano retrasado, de 2018, mas é uma Atalanta que tem conseguido se reencontrar, que tem uma força coletiva muito grande, talvez defensivamente ainda seja um time que precisa de melhoras, não é aquele time do ano retrasado do ano passado, mas o time do United vacila muito defensivamente, então sempre que a gente tem um time que vacila muito na defesa, esse time não pode estar com uma cotação tão baixa. Ah, mas é o United, tudo bem, a gente sabe, peso de camisa aqui nem se compara, a Atalanta ainda está começando no cenário europeu, a Atalanta está vivenciando aí a sua terceira Champions, se eu não me engano, né? A primeira saiu nas quartas de final pro PSG, foi dificílimo pro PSG virar o jogo. A segunda saiu nas oitavas pro Real Madrid, e nessa tá jogando num grupo e tá liderando um grupo com o Villarreal, que é o atual campeão da Europa League, o United, que já foi campeão da Champions e tudo mais. Então, obviamente, a Atalanta não tem tanto peso de camisa, mas o United hoje, por conta da fase defensiva, e não pelos jogadores que tem, porque em nome o United tem excelentes jogadores, é um excelente plantel, mas não encaixou. O Solskjaer é um treinador que não conseguiu colocar ainda, não sei a expressão para dizer, se você tiver alguma aí, me ajuda, tá? Então eu acho que a gente pode ter aqui um jogo bem aberto também. Eu não tinha colocado esse jogo aqui pro mercado de gols, mas eu acho que a gente pode ter essa oportunidade sim, tá? Manchester United contra Atalanta. O que me faz ficar de fora de uma possível correção de preço aqui? E eu vou explicar por que eu também não coloquei o Flamengo na hora que a gente for falar disso. Para a gente ter uma correção de preço do time do United, a Atalanta tem que estar criando perigo com constância, tá? Imaginando que o United vai tentar ter a bola, vai tentar propor jogo, isso vai acontecer com menos frequência. Além disso, dando aí um upgrade na informação, se é que eu posso dizer assim, toda vez que um time inglês joga, principalmente em casa, o mercado confia demais. Então trabalhar contra o United é estar quase sempre contra o mercado, um mercado pesado, que vai fazer essa cotação segurar o máximo possível. Então se você quer trabalhar ali o United, se realmente está no seu método, certifique-se que na leitura de jogo isso realmente está acontecendo. Tá? Isso realmente, quanto mais clareza, melhor. Porque realmente equipes inglesas seguram demais. E o time pode se complicar, na minha opinião, por conta da faixa de odd. Se fosse uma cotação mais perto de 2, tudo bem. Mas uma cotação perto de 1,70, achei um pouco exagerado. A Atalanta pode surpreender sim o Manchester United em casa. Bom, o Chelsea eu coloquei como back favorito, mas eu não sei se vai ter leitura e eu não sei se eu vou trabalhar de fato essa cotação tão esmagada. O Chelsea não é um time que costuma golear. Tá? A gente pode pegar os jogos do Chelsea em casa, ó, 3-1, 1-1, 1-0, 3-0. Teve muita dificuldade para furar a defesa do Zenit, foi fazer um gol com o Lukaku lá no final. E por mais que eu acredite que a defesa do Malmo é terrível, o Malmo já tomou 7 gols aqui, tomou uma quase goleada para a Juventus por 3-0, tomou 4-0 do time do Zenit. Eu entendo por que o mercado está tão pesado assim, mas o Chelsea não costuma golear com tanta facilidade. Então se você vai trabalhar goleada, tenta pegar uma cotação um pouco mais alta, tá? Não aceita talvez a cotação de início. E para o back eu acredito que o Chelsea vai dar padrão, porque realmente o Malmo tem uma defesa muito fraca, mas não é o estilo do Chelsea propor jogo. O Chelsea gosta de contra-atacar, de jogar e deixar jogar, né? E essa cotação de 1,10 para mim talvez eu deixe passar, beleza? Lille e Sevilha. Eu tinha separado isso aqui para trabalhar o match odds exclusivamente, porque para mim é dois times parelhos. Essa cotação do Sevilha, ela se justifica somente pelo momento do Sevilha no espanhol, né? Sem falar que o Sevilha é muito mais copeiro do que o Lille, que é o atual campeão francês. Eu entendo esse favoritismo, mas acho que a gente pode ter aqui oportunidade exclusivamente para match odds. Geralmente o jogo do Sevilha é truncado, é encardido, a bola rola menos do que outros times espanhóis comparados, né? E é difícil trabalhar o Sevilha.
Então eu vou ficar de olho mais no match odds, qualquer tipo de movimentação ali, alguma bola parada, se eu tiver oportunidade, se eu tiver focado nesse jogo, é o que eu vou fazer. Zenit e Juventus é o segundo jogo, assim como Salzburg e Wolfsburg, que eu não tenho tanta percepção de como eu vou trabalhar. Porque o Zenit, eu tive duas experiências com o Zenit. Foi o jogo contra o Chelsea, onde eles se fecharam, e no jogo contra o Malmö, onde eles se abriram e foram para cima e golearam. Eu até peguei essa goleada e o back ao Zenit no início, porque foi um padrão muito claro. Claudinho jogando muito, o Malcom jogando muito. E a Juventus, são dois times completamente diferentes. A Juventus jogou contra o Malmö, que tem uma defesa fraca, contra-atacando, fazendo também um jogo franco, explorando os espaços, metendo 3 gols. Bola em velocidade para o Morata, para o Dybala, para o Moise Kean. Agora, a Juventus que jogou contra o Chelsea é outra Juventus, é a cara do Allegri. Fez um gol, recuou, não deixou o Chelsea chegar, defendia muito bem as bolas aéreas, não tomou gol. Aliás, a Juventus não toma gol há 3 jogos. Não perde há 7 e vem de 5 vitórias seguidas. Olha como é que mudou a filosofia com a volta do Allegri. Mesmo com as perdas do Dybala, né? Ainda não está relacionado aqui, o Dybala tem esses problemas de lesão quase que constantes, isso prejudica demais. A gente vai ter aqui o De Ligt com o Bonucci, o Chiesa e o Moise Kean. Me parece um time muito veloz na frente, mas sem muita criação no meio, sem pessoas para enfiar essa bola no meio. O Zenit provavelmente vai partir para cima da Juventus. Em casa o Zenit é muito forte e a gente pode ter aqui uma oportunidade para gol sim. Talvez seja um mercado que não esteja precificado tão over e pode ser um jogo mais aberto. Porém, eu estou com dificuldade para ler esse jogo, para saber como que a Juventus vai se comportar. Por isso que eu não separei aqui para o mercado de gols. Espero que eu me surpreenda. E Benfica e Bayern de Munique é o seguinte. O Bayern é líder do grupo. A única ameaça do Bayern é o próprio Benfica. Eu acredito que o Benfica vai jogar da mesma maneira que o Barcelona, que jogou contra o Barcelona, vai para cima, vai tentar expor sim algumas dificuldades na defesa do Bayern, mas o Bayern não para. O Bayern simplesmente não consegue parar. Então eu acredito que isso aqui é sim um jogo para gols, tá? Obviamente a gente vai ter mercados de gols inflacionados como tivemos talvez em Ajax e Dortmund, e também podemos ter um padrão de back Bayern. Inclusive um padrão de goleada. Isso aqui não é um desrespeito ao time do Benfica, é simplesmente enaltecendo o que o Bayern tem feito. O Bayern, se eu não me engano, chegou a 50 e poucos gols em 12 ou 14 jogos com o Nagelsmann, o Julian Nagelsmann na frente. Ou seja, parecia que com a troca do Hans Flick pelo Nagelsmann, o time ia dar uma baixada, piorou um pouco na defesa, tem tomado um pouco mais de gol, mas o time tem produzido muito na frente e não dá para deixar de comentar sobre o crescimento do Leroy Sané nesse time. É um cara que às vezes toma algumas decisões precipitadas, mas é um cara que na velocidade, jogando ali pela esquerda, junto com o Coman, às vezes junto com o Davis, é impressionante, tá? Realmente, o cara tá jogando demais, goste você dele ou não, tá bom? Então isso aqui tudo é o cenário que eu separei para essa Liga dos Campeões. Temos um jogo perdido aqui de Ceará e Palmeiras que eu separei para o Match Odds. O Ceará tem uma dificuldade muito grande de marcar, inclusive peguei uma excelente alavancagem do jogo do Ceará contra o Bragantino. O Bragantino abriu 2-0 e tomou um empate no final. Hoje o Bragantino bateu a 0-1, eu só peguei a 0-5, só. Como se fosse ruim, né? Foi excelente. Mas quem fez os gols do Ceará foi, se eu não me engano, foram 2 gols contra, né? Então o time do Ceará realmente tem dificuldade e o Palmeiras tá buscando só mesmo essa manutenção, não tá brigando mais pelo título, venceu o Inter por 1-0, placar magro e provavelmente vai tentar fazer mais uma vitória aqui fora de casa. Eu separei para o Match Odds, não tenho nenhuma pretensão de trabalhar gols aqui, tá? Botafogo e Brusque na Série B é o único jogo que eu vou observar aqui da Série B. Eu tô muito tentado a procurar alguma coisa aqui relacionada a gols, mas essa cotação do Botafogo, ela tem, cara, mexido comigo. Eu sei que o Botafogo é o melhor mandante da competição. Hoje o Botafogo tem 12 vitórias em 15 jogos em casa. É absurdo. Comparado, por exemplo, com o Sampaio Corrêa, que tem 4 vitórias fora de casa. Mas toda a odd de Série B, abaixo de 1,70, 1,80, até abaixo de 2, já me deixa assim com o comichão. Por quê? Óbvio, eu não sou um pleno conhecedor de Série B, mas eu sei que a Série B é muito parelha.
E toda vez, assim como na Série A, e toda vez que a gente tem uma cotação muito esmagada por conta dessa estatística dentro de casa ou peso de camisa, cara, isso me dá um comichão assim que é complicado. Então eu estou evitando colocar o Botafogo como um time ou um jogo para trabalhar. Talvez eu só assista esse jogo, mas essa odd do Botafogo ela é muito baixa. Eu até colocaria o Botafogo aqui para se complicar também. O Brusque venceu o Remo por 3-1. Cara, é que o Botafogo é muito bom dentro de casa. Não dá, cara. É complicado. Vamos falar de Copa do Brasil então. Começando com Atlético Mineiro e Fortaleza. A gente tem um Atlético Mineiro a 1,60 dentro de casa. Um único time nesse brasileiro que conseguiu vencer o Atlético. Obviamente eu estou falando de Copa do Brasil, mas eu vou usar o brasileiro como parâmetro. O único time no Campeonato Brasileiro que conseguiu vencer o Atlético lá em Belo Horizonte foi o Fortaleza, acho que na primeira rodada de virada com o gol do Pikachu no final. De lá para cá muita coisa mudou, o Galo melhorou muito dentro de casa, defensivamente é um timaço, é um time que tem um poder de reação muito grande, se sai atrás ele consegue buscar a virada, tem conseguido buscar a virada. E o Fortaleza também vem numa fase muito boa, fez um péssimo jogo contra o Flamengo no Brasileiro, mas venceu o Fluminense, venceu o Grêmio, venceu agora a Chapecoense, se eu não me engano, de virada também. Então, cara, é um adversário muito difícil pro Galo, mas eu consigo entender essa cotação de 1,60. Eu não sei a forma com que o Fortaleza vai jogar. Se ele vai jogar muito recuado, como jogou contra o Flamengo, que eu achei que foi horrível, não conseguiu contra-atacar. As linhas do Flamengo altas neutralizaram a saída do Fortaleza, foi um jogo muito fraco do Fortaleza. Ou se eles vão tentar surpreender, buscar realmente quebrar essa marcação-pressão do Galo e sair em contra-ataque, usar as bolas aéreas. As bolas aéreas nesse jogo podem ser a grande diferença, inclusive eu vou colocar aqui no mercado de gols, Atlético Mineiro e Fortaleza. Eu não acredito que esse jogo vai ser tão aberto com tantos gols, mas eu quero dar uma olhada nas bolas paradas, tá? O Fortaleza usou muito desse fundamento contra o Grêmio, contra a Chape, contra o time do Fluminense fez 2 gols assim. E o Galo, a maioria dos lances de perigo contra o Santos vieram desse fundamento também de bola parada. O que foi, meu cara? Hein? O que você tá chorando aí? Hein? O que você tá chorando aí? Então, eu venho para esse jogo no máximo para trabalhar o mercado de gols. Match odds não. Tá? Acho que o match odds vai ser complicado. Pegar um padrão de back Galo aqui muito violento, talvez. Né? Por que eu não coloquei o Galo como possível correção de preço? Já que eu não coloquei ninguém ainda aqui, né? Porque eu imagino que o Atlético Mineiro vai ter predominantemente a bola, tá? E se isso acontecer, o mercado dificilmente vai corrigir. Além disso, se você pegar o jogo do Atlético Mineiro contra o Santos estava bem, colocou o Atlético Mineiro numa situação desconfortável e a odd não corrigiu porque o mercado acredita demais no Galo pelo que ele vem fazendo em casa. Isso tem diferença. Você pegar uma correção de 5, 6, 7 ticks numa exposição de 15, 20 minutos não é salutar, digamos assim. Acaba sendo uma situação bem complicada emocionalmente de gestão também. Agora, se o Fortaleza partir para a trocação, o Galo não conseguir marcar pressão, o Galo deixar esse jogo maluco acontecer, pode ser sim que a cotação do Galo venha a corrigir, mas aí é uma correção muito perigosa, eu não te aconselho expor no match odds. Para finalizar, Atlético Paranaense e Flamengo, esses dois já se enfrentaram várias vezes pela Copa do Brasil. O Atlético Paranaense costuma se dar bem contra o Flamengo na Copa do Brasil. Eu não gosto muito do Valentim, para ser bem sincero com vocês, mas eu não gosto mais ainda dessa cotação do Flamengo. Eu entendo a diferença de elenco, mas o time que foi visitar o Flamengo no Maracanã era outro time. Foi um time completamente reserva, que perdeu acho que foi 3-0. Foi um time completamente reserva. O time do Atlético Paranaense não é aquilo ali que se apresentou no Maracanã, e provavelmente o mercado vai usar isso como parâmetro, e não é, né? O Flamengo tem muitas dificuldades ainda na parte defensiva quando pega times que sabem se defender e que contra-atacam muito bem. O grande problema, o calcanhar de Aquiles do Atlético Paranaense, é essa questão de saber se defender. É um time que ainda não está organizado tão bem assim da defensiva, mas é um time que contra-ataca muito bem e que consegue finalizar muito bem de fora da área. O Flamengo tem alguns desfalques. O principal dele, na minha opinião, é o Bruno Henrique, que vai fazer muita diferença nesse jogo, tá? Eu não tenho certeza de quem vai entrar aqui na zaga, se o Rodrigo Caio volta ou não.
se tem alguma questão do Davi Luiz entrar ou não. Depois eu vou dar uma olhada na hora. Antes do jogo a gente tem essa informação e eu comento com vocês lá no Telegram. O link do Telegram fica aqui embaixo se você quiser me acompanhar. Mas olhando de fora, eu acho que essa cotação do Flamengo poderia estar um pouquinho mais alta, tá? Eu acho que esse jogo aqui é um jogo para gols. Então eu já vou trazer aqui também, eu não tinha colocado. Vou colocar Cap contra o Flamengo. Eu acho que isso aqui é um jogo para gols. Pela deficiência defensiva das duas equipes. O Flamengo obviamente se sobressai mais no ataque, então a gente acaba vendo o Flamengo tomando menos gol, mas o Flamengo quando sai atrás ele tem muita dificuldade e o Flamengo ainda tem muitos problemas contra times que o atacam em velocidade, forçando o Flamengo a correr para trás, tá? E finalizações de fora da área também podem surpreender. Acho que é isso. Se o Flamengo sair na frente, a gente tem outro jogo. Um jogo onde o Cap vai tentar se expor e vai dar espaço. E se o Cap sair na frente, a gente tem, obviamente, um jogo propício para o Atlético Paranaense poder até ampliar o jogo, tá? O marcador. Dito isso, se você acha que essa cotação do Flamengo está baixa, a gente tem uma super cotação da Betfair a 20 para o Flamengo vencer esse jogo contra o Atlético Paranaense. Seria uma sequência, aliás, é uma sequência muito boa de supercotações, Brasil, Uruguai, Manchester City, Burnley, tivemos outra supercotação de Portugal contra o Luxemburgo e agora uma de 20 para o Flamengo vencer o Atlético Paranaense. Elenco, não se discute, o Flamengo tem um elenco muito melhor, mas é Copa e o Atlético Paranaense em Copa cresce muito, então se você quiser usar esse bônus, se você acha interessante, leve isso em consideração, o link vai estar aqui embaixo se você quiser aproveitar. Beleza? Eu fico por aqui, lembrando que isso aqui são cenários para o meu trade e só vou fazer alguma coisa se eu realmente ver valor no live. Eu vejo vocês lá no Leitura e também no meu Telegram. Um grande abraço, gestão de banca, uma excelente quarta-feira a todos e falou!